Olá, pessoal. Eu sou a Isabela Boscov e este é o Pedro Cardotti. Sim, E hoje nós vamos conversar sobre alguns filmes nacionais que a gente acha excelentes. sim, Certo, que Pedro? merecem ser comentados bastante. Vamos começar por Carvão. Sim, vamos. Carvão trata de uma mulher casada com um traste e que toca uma carvoaria e tem um filho de mais ou menos 11 anos e está completamente sem dinheiro, tem um pai doente em casa, e daí ela acha uma saída, ou melhor, propõe para ela uma saída para a situação dela de uma imoralidade inacreditável, Sim, né? pois é. É o fundo do poço chegando no fundo do poço. É. E daí indo mais para baixo ainda, Pois é. né? O que é extraordinário em Carvão, eu acho, é a maneira como esse assunto é tratado, em tom de tragicomédia, né? É. E é engraçado porque quando você lê a sinopse e você acha tudo do filme, você vê, nossa, isso aqui vai ser um baita drama, né? E aí, de repente, o filme abre com Noites Traiçoeiras e vira, nas primeiras cenas você já vê que aquilo definitivamente não é um drama, é uma comédia. É uma E é engraçada pra caramba. É engraçada pra caramba, é horripilante ao mesmo tempo, Sim, né? Tem um desempenho maravilhoso da Maeve Jenkins no papel da Carvoeira, né? fantástica. Fantástico, porque como o Pedro bem notou, quando a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, ela tem que trilhar um caminho ali que fica entre o naturalismo E um e, certo cartunesco, assim. e Não, o, não sei se é essa bem a palavra, mas é o que chega perto do é que o que ela faz. chega perto. E ela se mantém ali nessa linha finíssima o tempo todo. E faz parecer fácil. E faz parecer fácil. Eu fiquei besta com o desempenho da Maeve Jenkins e do Jean, que faz o filho dela, e se chama Jean mesmo, o Aham. ator, que é uma criança de uma inteligência Sim. extraordinária e de um senso de humor. Ele tem uma entrega de falas, assim, tão hilária que parece que ele já faz isso há anos. É, Porque ele faz dos diálogos mais simples as coisas mais engraçadas possíveis. Eu até comentei com a Isabela que tem uma cena que eles estão numa janta e que a Maeve vai servir um prato de galinha e ele fala que ele não quer o pescoço. A maneira que ele entrega, assim, é uma frase tão besta, mas que ele torna tão engraçada. é, E é isso o filme inteiro, a presença dele. É uma baita presença também é. e é um dos pontos altos do filme. Eu acho que vale a gente dar um spoiler aqui, Tá né, bom? de Carvão, um spoiler de leve. A saída que a Maeve encontra para o dilema dela envolve abrir espaço na casa, ou seja, o pai doente vai ter que sair de cena Uhum. para ela receber um traficante argentino que está se escondendo. Ele forjou a morte dele e Sim. ele tem que ficar escondido num lugar absolutamente improvável, em que ninguém pense em procurá-lo até a poeira baixar. Pois é. Mas as coisas vão tomando um rumo horripilante. É. É o. Carvão é basicamente, eu acho assim, uma ideia que o Carvão levanta é como nós chegamos no ponto em que nós estamos hoje, no cenário brasileiro, eu acho. É, Porque eu acho que o que explica tudo isso são os momentos finais, não vou falar o que acontece, mas eles são tão poderosos, eles falam tão sobre isso. Tem um uso de uma parábola que se usa no fim, né? é. Que envolve um padre, e a cena final é destruidora. Destruidora, destruidora mesmo. Assim, não só a gente está lidando com uma situação abjeta, como a gente armou tudo para que ela prossiga pela geração seguinte, que ela Aham. também não tenha outro caminho, É né? basicamente um sentimento de desesperança. É, E como isso é trabalhado durante o filme inteiro é muito bacana. Tem inclusive uma cena que ela é muito irônica assim, que envolve eles estão na igreja logo no começo do filme e ela tá conversando com o padre e tudo mais, ela tá tentando jogar verde assim para ver o que que ele acha da situação em que ela se encontra. Ele fala: "Poxa, a igreja tá tão mal das pernas, não sei o quê". Aí abre o plano e a igreja super bem cuidada, bonita, e você fica pensando: "Nossa". e aquele barraco em que É, ela mora, é. né? E ela fala: se entrar um dinheirinho, eu ajudo com a É, igreja, é né? basicamente um estado de servidão
completo. Os outros precisam e quem está precisando não tem como. É, E é engraçado até mesmo o uso do carvão em si, né? Porque o carvão pode ser vários símbolos aí no meio do filme. Porque carvão é uma força de energia, alimenta, que é o que eles precisam continuar na batalha. E ao mesmo tempo é uma energia suja. é. A fumaça, o cheiro, tudo gruda. É horrível. É predatória, Uhum. né? É uma energia super predatória também. Sim. Ou você escava carvão, ou como no caso deles, você transforma a lenha em carvão, Uhum. né? É uma coisa que não, ela produz aquilo que você precisa no momento, mas ela não acrescenta em Uhum. nada, né? Ela é capaz de afetar ainda. É, é muito. Eu acho que é uma combinação excepcional ali de roteiro, Uhum. direção e escalação de elenco, e Sim. de condução de elenco Uhum. também, né? É uma coisa muito. Tem a vizinha dela que vem jogar um verde também, né? Sim. A vizinha é uma parte importante desse processo, ela pode parecer uma personagem periférica na Uhum. história, mas ela vai caminhar para o centro, Uhum. pelo menos de maneira conceitual, né? Uhum. Em um dado momento, e, e tem tudo a ver com esse final destruidor Aham. que o Pedro fala. Carvão pode ser alugado em várias plataformas, está disponível para aluguel. Eu acho que é provavelmente o filme brasileiro mais excitante, intrigante e excepcional mesmo que eu vi nos últimos tempos. Ah, eu também. Eu achei fantástico, assim. Eu acho que, como eu falei com a Isabela, dá para traçar um paralelo muito interessante com o cinema da filmes de plástico. Porque, para quem não conhece, a Filmes de Plástico é a que fez Marte 1, Outro filme temporada. incrível, temporada que a gente ama, Uhum, né? sim. E se vocês não assistiram nada ainda, assistam, corram para assistir. Temporada eu sei que está na Netflix É, e entrou A Felicidade das Coisas, que eu não assisti ainda, na MUBI, acho que foi semana passada. foi semana passada que entrou. É, o que tem em comum aí, eu acho, e é uma coisa de que a gente vai falar nos outros filmes de que a gente vai tratar aqui, é uma especificidade muito grande na ligação entre enredo e locação, entre É. trama e locação. Uhum, Né? Todos os filmes, esse aqui é interior de São Paulo, provavelmente região do sudeste do sim. estado, né? O Uhum, Carvão. Todos os filmes da Filmes de Plástico são feitos em Contagem, uhum. que é uma cidade Em Minas, próxima né? a Belo Horizonte, em Minas Gerais. E temporada basicamente trata de uma moça que está tentando conseguir um emprego e Uhum, manter esse emprego, né? uhum. Como agente de saúde, né? Ela vai de porta em porta, né? E pode parecer pouco excitante, mas é uma descoberta Sim, eu inacreditável do acho filme, né? esse filme fantástico. Eu acho é um dos meus favoritos também É, dos últimos da última década, né? é, E o cinema no geral das filmes de plástico é incrível. Os curtas deles estão disponibilizados também no canal do YouTube deles. é, Eu vi boa parte deles lá. Tem um curta dele chamado Quintal, que assim é comédia e Brasil no nível absoluto. E vale muito a pena. Acho que tem menos de 20 minutos, então, por favor, assistam. E o que eu acho que dá para traçar de paralelo, como a gente falou, é como esse cinema da filmes de plástico é também geralmente famílias ou pessoas tentando sobreviver ao cotidiano, só que fazendo coisas normais, naturais que a gente faz no dia a dia, é. morais, digamos assim. Enquanto Carvão também é uma família tentando sobreviver ao mundo, né? Mas que ele é da pá virada e faz tudo de errado que pode ser feito. É. É interessante que em Marte 1 as pessoas estão tentando manter o pacto ético, Uhum. né? Da Aham. sobrevivência. Né? Todos os membros da família, de alguma maneira, estão Sim. tentando manter esse pacto. Em Carvão, a situação é tão desesperadora que o pacto já se rompeu Sim. completamente. Sim. Né? No nível máximo. No nível máximo. Mas o que eu acho interessante é assim, são histórias mínimas, todas Uhum. elas, Sim. né?
é um cinema ah, da miniatura da vida, é o microcosmo Aham, sempre, sim, né? Tanto isso sim. da Filmes de Plástico, Marte 1, temporada, que tem uma performance linda da Grace Passou Sempre ótima. como a personagem principal, e nesse aqui também. Não por acaso, em todos esses filmes, a força motora é sempre a mãe da família, É, né? sim, Que é uma situação muito comum, né? sim. No Brasil também, Uhum. né? E eu acho engraçado porque Carvão mesmo dá uma risada do patriarcado gigantesca. Da, Porque o marido é um mundão. É um bundão. é de uma ineficácia. Ele não se interessa pela mulher, não se interessa pelo filho, não se interessa pelo trabalho, não se interessa Uhum. pela casa. Ele só se interessa pelo romance secreto que está rolando, Aham. né? Inclusive, tem uma hora que ele pega o dinheiro que a Maeve ganhou dessa maneira tão sórdida, né? E dá um uso ainda mais estúpido e sórdido para Sim. ele, né? Do Uhum. que é, ali a ineficácia é total, né? Aham. E o interessante de Carvão que ele é um filme extremamente nacional. Você enxerga o Brasil nele. É. Sem nenhum vício emprestado de cinema americano, nenhum tipo Aham. de personagem Sim. moldado em um personagem de cinema americano, né? Uhum. Eu acho que tem um elemento nesse filme que envolve um lobisomem que dá até pra gente conectar com o outro filme que a gente ia citar, que foi o Trabalhar Cansa. Um filme maravilhoso do Marco Dutra e da Juliana Rojas, né? Que é uma história ao mesmo tempo realista e uma alegoria de terror. É uma Uhum. família de classe média, tem um mercadinho, Uhum. coisas coisas repulsivas começam a aparecer nesse mercadinho, Sinistras. sinistras. Tem a empregada da família, Uhum. né? E o marido desempregado. E o marido desempregado. Eu acho que se desse para chamar o Trabalhar Cansa de outro nome, seria o Pesadelo da Classe Média. É, é um filme muito paulista, né? Uhum. Muito paulistano, na Uhum. verdade. De novo, a gente tem aí essa. Eu acho que quando um filme entende muito bem o lugar em que ele está se passando, Uhum. as chances dele, do que ele tem a dizer, poder ser extrapolado para Uhum. outros lugares, paradoxalmente é muito maior, né? Uhum. E eu acho incrível, porque tem cenas que ele passeia no próprio Genópolis, assim, com a É, câmera. é, Então acho que isso ajuda a passar essa imagem de classe média alta, ou até mesmo esse sentimento de riqueza escondida, né? de riqueza escondida, mas da qual que está fugindo ali Aham. entre os dedos das pessoas Sim, rapidamente, né? sim. E esse espaço de alegoria que ele cria, eu acho muito importante, porque a gente pode projetar mil coisas. Sim. Cada espectador, né, constrói um monte Sim. de produtos imaginários lá dentro. Tem os cachorros que latem, né? Sim. Toda vez que alguém chega perto do Uhum. mercado, né? Sim. Eu lembro que tem um momento, próximo ao final, não é um spoiler, mas em que a filha da personagem principal, ela tá mexendo no caixa com o dinheiro e a personagem vira, não, não, não brinca com isso, é sujo. É, Então, são várias coisinhas assim que eles colocam que é muito legal. E eu acho que ele abre várias interpretações, que eu acho que muitas envolvem o mesmo tema, mas que todas são muito válidas. e da mesma maneira que Carvão tem uma cena final destruidora também, Sim, tem, né? é incrível. É, E tem eu amo o lema do mercado que também é incrível, é me lembra. servimos bem para servir sempre. É um clássico, Sim, né? Pãozinho quente a toda hora e é, servimos bem para servir sempre. São nada mais clássicos. simbólico. Nada mais simbólico. E, É, e eu acho que o próprio lobisomem, né, como a gente falou, ele volta presente também em outro filme deles, que é As Boas Maneiras, que é excepcional. excepcional. Tem uma performance da Marjorie este ano que é avassaladora, né? Ela rouba a cena em todos os momentos, sentidos, Todos os maneiras. momentos. É impressionante o que ela faz essa personagem crescer em As Boas Maneiras.
O lobisomem é uma coisa muito do folclore brasileiro, né? E As Boas Maneiras mesmo trabalha mesmo com o folclore brasileiro. Ele é o tema, basicamente, central, né? É, é, E como o próprio filme se transforma ao longo dele também é sublime. é. Tem uma passagem muito nítida de uma primeira metade em que a Marjorie este ano está grávida, ela, é, ela é uma artista sertaneja, né? Mãe Tem Sozinha. mãe sozinha, tem uma mulher preta que foi cuidar dela, né? E daí o filme vira. É. E a gente vai ver uma espécie de consequência, Aham. né? De Sim. toda a primeira metade. Sim. E é interessante porque isso aumenta o que a gente falou da questão do nacional no cinema nacional, né? É. Porque o próprio cinema desses dois, eles trazem muito isso, traz muito isso, né? Porque, por exemplo, esses dois são que eles colaboraram juntos, mas eles mesmos têm filmes isolados. Sim, O Marco Dutra tem outro filme que se chama Quando Eu Era Vivo, sim, e que assim, ele é excepcionalmente brasileiro. Sandy no elenco, filmado num apartamento que grita República, centro de São Paulo, é. e com direito à cena de possessão com o boneco do Fofão. Então, assim, O que pode ser mais brasileiro do que pois isso? é. E é um cinema de gênero fortíssimo É, e que vem crescendo muito também nos últimos anos aqui no Brasil. vem. Agora, um cinema que quebra gênero totalmente, ou melhor, que combina todos os gêneros de maneira completamente insólita e muito poderosa também, é Mato Seco em Chamas, Sim. né? É um filme que vai do documentário ao western, ao drama, ao thriller criminal, de tudo possível. Mato Seco em Chamas trata basicamente de duas irmãs, filhas de um criminoso de uma favela de Ceilândia, né, cidade satélite de Brasília. Uma delas é gasolineira, ela está roubando o petróleo de um oleoduto que tem embaixo de uma propriedade, refinando como gasolina e vendendo para motoqueiros que, por sua vez, têm também ligação com o tráfico de drogas, né? A outra irmã acabou de sair da prisão e se junta a ela nessa empreitada. São a Chitara e a Leia, né? E tem uma outra moça que também está junto com elas e que quer se candidatar a deputada distrital com uma plataforma que vai de acabar o toque de recolher na favela de Sol Nascente, onde elas moram, até construir o hospital e amparar pessoas presas. E né? anticarcerária, né? E anticarcerária também. A prisão é um tema muito, muito forte na vida dessas mulheres, né? É difícil entender no começo para onde o filme está indo. Ele usa planos muito extensos, né? Sequências muito extensas. Sim. Cenas que se alongam. Cenas que se alongam, e mais ou menos ali nos primeiros 20 minutos, meia hora, tem uma sequência que é uma espécie de barreira que tem que ser transposta no filme. É uma cena em que essa personagem que quer se candidatar a deputada está num culto evangélico e é uma sequência que mostra o culto praticamente inteiro. As pessoas cantam músicas inteiras, várias músicas, né? A gente ouve uma parte da pregação. Quando o filme foi exibido na Berlinale, no Festival de Berlim, vários críticos levantaram e foram embora, né? Porque não aguentaram a sequência. Ela é longa mesmo e vou dizer que eu acho que ela talvez não devesse estar lá nessa duração toda, justamente porque é importante avisar que ela está lá, porque ela é uma barreira a ser transposta. Depois dela, o filme vai começar a tragar quem conseguir vencer né, esse obstáculo. O filme vai começar a tragar o espectador para dentro dele de maneiras que eu nem saberia descrever muito bem, né? E é a partir daí que o filme se transforma. Ele vira uma metamorfose completa ao longo dele mesmo. Você nunca sabe qual o gênero dele, o que ele é, o que ele quer contar, porque mistura tudo, de gênero a ficção e documentário. Uma coisa muito interessante é que lá no último terço dele, e o filme é longo, tem 2 horas e 40 minutos, a gente vai perceber que virou um documentário porque essas personagens todas são verídicas, elas estão interpretando a si mesmas.
Ou será que não? O filme nunca explica qual é a parte ficcional e qual é a parte real, né? De que maneira e com que peso cada uma delas está contribuindo para o resultado. Eu acho que esse é o poder dele, Sim. na verdade. Ele Né? mescla ambos muito bem e ele nunca coloca uma barreira para o espectador falar: ah, essa é a parte que a gente está vendo a real e essa é a parte que a gente está vendo elas em personagem em si. Então, como isso potencializa tudo que ele trabalha até o fim é absurdo, porque é a questão da... Como é que eu posso falar? Você sente algo crescendo ali naquela história, sempre fervendo, fervendo, fervendo. Seja pelos tiros ouvidos toda hora, é sempre uma barulheira no filme, do começo ao fim. Você sente que tem alguma coisa prestes a explodir. E isso, quando você não sabe se é real ou se é ficção, você entra num estado de pânico, porque você não sabe mais se isso vai acontecer com o mundo que a gente está ou se é num mundo completamente isolado. É muito interessante a maneira como o filme usa essa. Como ele borra essa fronteira e como ele tira a força dele daí, Aham. né? O que eu acho fantástico também é que, essencialmente, apesar dele transitar por todos esses gêneros, ele é um western, ele Sim, é um cangaço, sim. né? Em que quase só tem Marias bonitas, É. né? É um filme muito feminino. E o que é interessante nele, dele não explicar para a gente onde está a ficção, onde está a realidade, é que basicamente é o seguinte: essas mulheres estão numa situação de desvantagem imensa, né? Numa situação de dificuldade sempre muito grande, e se elas não construírem um mito delas mesmas, em que elas possam acreditar, como é que elas vão ter força para Sim. seguir adiante, né? Então, acho que essa é a vantagem, é a necessidade dele nunca explicar onde está uma coisa, onde está outra. E eu acho que o próprio Mato Seco, ele parte de um sentimento que é muito presente em Carvão também. É um sentimento de, e agora? É. O que eu faço? Para onde a gente corre, né? É, sim. É, além do que, assim, esse é um diretor da região de Brasília mesmo, ele está trabalhando aqui com uma diretora portuguesa, fazendo a co-direção com ele, né? O filme tem um cofinanciamento português, mas ele sempre faz os filmes dele como Branco Sai, Preto Fica, né? Que é um filme sobre um massacre que aconteceu num baile funk em Ceilândia. Ele sempre filma os filmes dele ali, e ele consegue usar o outro lado, o lado não de Ceilândia, mas o lado de Brasília, de uma maneira muito interessante também. E nessa hora a gente compreende por que as coisas chegam no ponto em que chegam, né? Alguém constrói no meio do cerrado uma cidade ultra planejada, né? Ampla, futurista, com lugar para abrigar todo mundo, menos as pessoas que vão ter que trabalhar nela, né? Mesmo toda a força de trabalho menos qualificada, que não está ligada às atividades Superiores. superiores de Brasília, onde eles vão morar? Para isso a gente tem uma cidade satélite sem nenhuma urbanização, sem saneamento, né? Eles que se virem. E que vira um faroeste, né? Aham. Em algum momento alguém diz isso mesmo, isso aqui é um bang bang, esse lugar, né? Sim, é o nosso Mad Max. É muito interessante, Mato Seco. Sim, é um filme que vale muito a pena. É. Muito. Mesmo sendo 2 horas e 20, eu acho que é uma experiência incrível. Eu também acho. A gente está fazendo essa conversa aqui sobre esses filmes nacionais, porque eu acho que, assim, muitas vezes eles não têm uma distribuição muito boa, né? Não chegam a muitas salas de cinema, especialmente em cidades menores, que têm menos salas, mas eles estão todos disponíveis para aluguel, e todos eles eu acho que merecem ser vistos, Sim, né? sem Eu acho dúvida. que são experiências muito interessantes, que vão desde o entretenimento sem nenhum problema, como Carvão, Sim. que apesar de ser tão contundente, é um filme muito fácil de assistir, muito E é muito envolvente, divertido. muito divertido, até o mais experimental,
como Mato Seco em Chamas, mas que também, a uma certa altura, eu estava completamente hipnotizada pelo Uhum. filme. Assim. E eu acho que é uma coisa que nós, como audiência, é importante a gente ir atrás. É claro que a gente tem coisas para fazer no nosso dia a dia, cotidiano, é difícil separar um tempo, mas eu fico pensando assim, se nós, brasileiros, como audiência, não apreciamos o nosso cinema, quem vai? E o É. nosso cinema tem coisas ótimas, todo ano saindo. Sim, sim, não só esses que a gente citou, mas eu acho que é, goste menos ou goste mais, a gente tem Homem Cordial, né? Que passou pelos cinemas e agora está disponível para aluguel. Inferninho, Ah, Inferninho que é... está na MUBI. Ah, é uma beleza de filme. Para mim, não é muito meu rolê, não, o Inferninho, mas Inferninho merece até um destaque. Eu acho ele lindo. Eu acho ele um filme de uma beleza que abrange tanta coisa, porque ele é, para mim, a leitura que eu faço, principal dele, é como esse grupo de pessoas completamente desamparadas, presas dentro da própria prisão, entre elas, elas conseguem achar, dentro dessa união, o carinho e o amor que elas conseguem para se permanecer vivas. é, o Inferninho é uma boatezinha, Uhum. né? Uma boatezinha de favela, humildíssima, Uhum. né? Tem uma moça que canta, tem a Uhum. dona, que é uma mulher trans, que se apaixona por um marinheiro É, que apareceu por sim. ali. E a maneira como ela se encanta, como ela se perde, como ela precisa dessa ajuda, desse amparo, que somente as pessoas que estão com ela, que compreendem as dores dela, que sentem as dores delas, conseguem ajudá-la. Tem uma cena, inclusive, em que ela é confrontada, apoiada por um dos funcionários dela, o Coelho, que eu acho sublime. É uma personagem que se veste de coelho o tempo todo por razão que não é explicada. O Pedro acabou de vender completamente o filme para mim. Eu tinha dito que não era muito meu rolê, mas assim, ele me fez pensar que tem muito a ver, por exemplo, com o cinema do Aki Kaurismäki e o cinema do Bruno Dumont, né? Um cineasta francês e um cineasta finlandês. Que é o cinema dos desamparados, é o cinema das pessoas que estão tão à margem, né? Uhum. Que a gente não pode nem dizer que elas são marginais, porque não existe mais uma órbita a qual elas Uhum. pertençam, né? Sim, e é um filme de universos de sentimento, eu tenho pra mim, porque cada olhar, cada personagem ali, eu sinto por eles tanta coisa que somente esse filme podia fazer. Porque num espaço limitado, que é quase. O filme se passa quase inteiro num cenário só. É, E você sentir tanto por aquelas pessoas, porque você está lá com elas, naquele mesmo lugar, você está unida com elas, como elas precisam. E tem uma cena de um abraço que ela é tão dolorosa, mas ela é tão, assim, bonita, ela é carinhosa ao mesmo tempo que eu não consigo. O Inferninho, para mim, é um filme espetacular. muito bem. Então, nossa lista, vamos repetir, todos disponíveis para aluguel em alguma plataforma, Uhum, alguns como temporada na Netflix, né? uhum, Disponíveis mais fáceis, mas a gente tem Inferninho na MUBI, exatamente. Mato Seco em Chamas, Trabalhar Cansa, Homem Cordial, quais mais a gente citou? Pedro, A gente, Carvão, sim. todos disponíveis para aluguel, Uhum, né? sim. E os filmes da Filmes de Plástico, como eu falei, tem A Felicidade das Coisas na MUBI e tem os curtas disponíveis no canal do YouTube deles também. Sim, Assistam. e tem Marte 1 também disponível para Uhum, aluguel, o filme é sim, lindo, exatamente. né? Eu ainda daria aqui mais uma palhinha, eu diria que vale muito a pena assistir Deserto Particular também, que eu acho Uhum. outro filme muito bonito e que se aproveita demais da locação dele Uhum. para exprimir a história, Eu vou né? me dar o luxo também de citar outro, que é Arábia, que é um filme Arábia não vi. é excepcional. Para mim também é um dos melhores da última década. Conte um pouco sobre a Arábia, então. A Arábia é sobre a vida, basicamente, de um trabalhador. É o que seria, por exemplo, da Filme de Plástico, só que ele é uma jornada também, eu diria. Porque o menino encontra esse diário desse trabalhador e a partir daí ele desenvolve a vida de todo um universo ali.
Eu não sei pôr em palavras, porque eu também sou péssimo em sinopse, mas é um filme gigantesco, é um filme monumento. Eu acho que o que todos esses filmes têm em comum, além das coisas que a gente apontou já, é a maneira como eles prezam o fato de que não importa a classe social, não importa a dificuldade financeira, como eles olham para o universo interior de cada personagem. Eles não reduzem os personagens dele às circunstâncias em que eles estão vivendo. Sim. Elas são da onde nascem as ações dos personagens, os motivos deles, mas eles têm um imenso universo interior que todos esses filmes têm o carinho de descortinar, né? É a vida do povo brasileiro nas complexidades de cada um. Mas tratados como pessoas de carne e osso, com cada uma como uma personagem inteira, né? Com uma vida inteira dentro de si. Isso que eu acho muito bonito. Sim. Assim. Eles não são estereótipos, eles não estão ali representando o homem oprimido Sim. pelo desemprego, a mulher que não compreende a dificuldade da empregada, né? Falando, por exemplo, de trabalhar câncer. Não são esses papéis de cartolina que Sim. muitas vezes a gente está acostumado Sim. a ver, né? As pessoas têm um mundo dentro delas. Sim. E o cinema nacional tem cada vez mostrado mais e mais isso. E eu acho incrível. Eu também acho muito bonito. E é isso, por isso que a gente gostaria de recomendar esses filmes e por isso que a gente veio aqui conversar um pouco sobre eles, né, Sim, Pedro? exatamente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui, pessoal. Bom, e quem não assistiu até aqui também, muito obrigada. E Obrigado. a gente se despede e se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!